Fala galera, bom dia. Dando continuidade aí aos conteúdos, que a gente está vendo. Terminamos a Era Napoleônica. Vamos começar agora a falar sobre independências da América, Tanto a independência do Haiti, como da América Espanhola, como a independência do Brasil, certo? Essas independências estão sendo trabalhadas agora porque estão diretamente ligadas ao processo da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Bom, vamos começar aqui falando sobre o caso do Haiti. O caso do Haiti é um caso muito diferente e bastante interessante do processo de independência da América. O Haiti ele era dominado pelos franceses, certo? E a França fez dali uma grande colônia agrícola, vamos dizer assim, onde eles produziam muita coisa. A terra era o principal bem que era explorado no Haiti. Portanto, a grande maioria da população que vivia no Haiti eram de escravizados. Para a gente ter uma noção, 85% da população haitiana era negra, a grande maioria escrava. 15% era uma minoria branca que controlava as riquezas dentro do Haiti. Olha só, há uma desigualdade muito grande. E o controle de uma sociedade como essa, muitas vezes se dá através da violência, correto? E isso é extremamente comum no Haiti. Em 1794, a gente vai ter um fato extremamente interessante e importante. Vamos lá. 1792 é o início do governo jacobino. E os jacobinos estabeleceram que a liberdade era para todos, inclusive para suas ex-colônias, quer dizer, para suas ex-colônias não, para suas colônias. E com isso, o Haiti é beneficiado por essa parada. O Haiti torna-se livre. E quem basicamente passa a dominar o Haiti é um negro, conhecido como Louverture. Louverture, ele controla o Haiti, só que ele não consegue melhorar economicamente o Estado, certo? Ele torna-se chefe de Estado do Haiti, abole a escravidão, é importante lembrar disso. Ele abole a escravidão no Haiti e ele não consegue reorganizar economicamente o Estado. A guerra foi complicada para ele assumir o trono, para ele assumir o controle do Estado. E ele não tem o apoio, lógico, da população branca, da minoria branca, os fazendeiros. E muitos negros não aceitavam trabalhar nas antigas fazendas que eles trabalhavam. Então ele tem esses dois problemas, certo? Para piorar a situação, em 1799, Napoleão Bonaparte assume o poder na França. E Napoleão Bonaparte revoga esse negócio que os jacobinos fizeram. Eles voltam a querer as colônias novamente da França. Então Napoleão Bonaparte faz o quê? Invade o Haiti. Nesse contexto, Louverture ele vai lutar até 1802. Quando ele é preso. A guerra continua com outro homem, outro negro, conhecido como Dessalines. O Dessalines vai manter a luta. Em 1803, eles conseguem vencer o exército francês. É emblemático a gente entender isso, tá? Porque o exército de Napoleão é visto como um grande exército, o exército que ninguém consegue vencer, ninguém consegue derrotar. E aí a gente vê um fato que é legal. Os negros que viviam no Haiti, eles se utilizaram de métodos que existiam na África, onde eles formavam pequenos grupos com uma mobilidade muito rápida e atacavam pequenos grupos ou partes do exército de Napoleão. Com isso, ele conseguiu vencer a batalha. É legal também ver um fato, tá? A África é um continente, portanto esses negros não eram, obviamente, todos iguais. Não havia uma coisa homogênea entre eles. Mas um fato vai ligar todos eles, todos. Quase todos os negros que tinham no Haiti, eles praticavam voodoo. E através dessa relação religiosa entre eles, eles vão se reconhecer como iguais. E com isso, eles começam a luta e eles participam ainda mais
da luta para vencer o exército napoleônico, o exército francês. Em 1804, o Haiti, até então conhecido como Ilha de São Domingos, torna-se independente, coloca-se o nome de Haiti e a partir de então, o Haiti é o primeiro país da América a criar a ideia de independência ser sinônimo de abolição. Nós vimos, o primeiro país a se tornar independente na América foi os Estados Unidos. E isso não está relacionado. Independência não se relaciona com a abolição de escravidão, não se relaciona com liberdade social. No Haiti, não. Liberdade social é a mesma coisa que independência. Eles declararam independência e declararam a abolição da escravidão, correto? A independência do Haiti vai gerar muito medo em alguns países, principalmente países como o Brasil, o maior país escravista da América. O Brasil morre de medo disso. 2/3 da população do Brasil é negra, escrava. Havia o perigo do haitianismo no Brasil, havia esse medo. Portanto, qualquer rebelião negra e escrava no Brasil era controlada com extrema violência. Nós vamos ver sobre isso quando a gente fala sobre a emancipação política do Brasil. E nós vamos ver que qualquer medida adotada ou rebelião feita por negros, a atitude que o Estado toma é de extrema violência. Muito com medo do que aconteceu na Haiti. Beleza? Bom, galera, dando continuidade, falando um pouquinho agora sobre a América Espanhola. Galera, para a gente falar um pouco sobre a América Espanhola, a independência da América Espanhola vai ocorrer no século XIX. Mas a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, né? Volta até 1780, final de século XVIII. Por quê? A partir daí a gente vai compreender os fatores que levaram à independência da América Espanhola. Vamos lá, primeiro vamos tentar entender a sociedade da América Espanhola. Uma sociedade onde a rigidez hierárquica era absurda. Havia uma rigidez muito forte na hierarquia social. Como, por exemplo, havia uma pirâmide. No topo dessa pirâmide, lá no alto, a minoria, eram os chamados chapetones. No livro de vocês, História, Sociedade e Cidadania, parte 2, lá na página 473, lá ele está mostrando quais são os grupos sociais e explicando cada um deles. Por exemplo, os chapetones eram colonos nascidos na Espanha. Eles tinham poder e privilégio. Basicamente, eles ocupavam os cargos administrativos, militares e religiosos. Portanto, os chapetones eram os vice-reis, os juízes, os coronéis, os generais, os bispos. Ou seja, era a galera que tinha controle administrativo, militar e ideológico na América Espanhola. Beleza? Abaixo dos chapetones, eu tenho os crioulos. Utilizando mais uma vez o livro de vocês. Os crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América. Geralmente eram ricos fazendeiros, donos de minas e grandes comerciantes. Ou seja, se o chapetone tem o poder político, administrativo, o crioulo tem o poder econômico. Abaixo deles vinham os mestiços. Os mestiços geralmente eram os filhos de espanhóis com crioulos, no caso espanhóis ou crioulos, com indígenas ou africanos. Ou seja, o mestiço é filho de um espanhol com um indígena ou com um africano. Geralmente eram filhos de relações extraconjugais, estupro, chifre, coisas assim, certo? E geralmente eles ocupavam trabalhos de pouco prestígio. Eram pedreiros, carpinteiros, ferreiros, capatazes, soldados e padres. Abaixo deles vinham os indígenas. Galera, os indígenas eram o que compunha a maioria da população da América Espanhola. E eles faziam todos os tipos de trabalho. Todos. O indígena, ele era explorado nas minas, nas fazendas e nas cidades. Abaixo deles
o último grupo, mais maltratado da sociedade, estão os africanos escravizados. Eles não ficaram por toda a parte da América Espanhola. Basta observar que países como Chile, Argentina, têm pouquíssimos negros, enquanto países como Equador, Peru, Colômbia e até Venezuela também têm uma quantidade maior de negros. Os negros eram utilizados em alguns locais. Trabalhavam principalmente nas plantações de cacau, certo? A plantação de cana-de-açúcar. Basicamente era o que fazia o trabalho agrário, certo? Também era utilizado em todas as áreas. Por exemplo, poderia ter negro trabalhando em minas, para exploração, extração do ouro, extração de prata. Eu poderia ter negro trabalhando dentro das cidades. Então, isso não deixa de existir, tá? Eles também trabalhavam nessas áreas. Porém, eles não tinham direito a nada. Nós vimos. Os indígenas tinham a mita e a encomenda. Nós vimos isso lá na primeira série, onde ele recebia de alguma forma alguma coisa pelo seu trabalho. O africano não recebia nada, absolutamente nada, certo? Então, por isso ele está abaixo desse grupo. E é interessante a gente ver um fato que é muito bizarro. Se a gente observar, quanto mais escura vai ficando a cor da pele desse indivíduo na América Espanhola, pior é a vida dele. Isso é um fato. Estive na Colômbia há uns anos e era perceptível isso. Ver, por exemplo, negros trabalhando em serviços extremamente degradantes, que não recebiam muito dinheiro, necessitavam muito de trabalhar com a sensualidade para conseguir alguma coisa. Já os mestiços, pessoas com feições mais indígenas, a gente percebia que tinham outros tipos de emprego, como taxista, trabalhavam alguns deles em comércio, e a elite branca era que dominava realmente, estavam nos melhores empregos. O hotel, por exemplo, que a gente ficou, eu e minha esposa, o gerente era um branco. Então, fica evidente isso. Até hoje fica bastante evidente. Bom, mas dando continuidade, entendendo que havia essa rigidez hierárquica, é importante a gente lembrar também que lá para o final do século XVIII houve um aumento significativo do controle espanhol sobre suas colônias. Como, por exemplo, o rei Carlos... só um minutinho. O rei Carlos VIII, uma coisa assim, Carlos III, desculpa. Carlos III. Ele impôs monopólio sobre os produtos que eram extraídos, que eram retirados de lá, aumentou a taxação e arrecadação de impostos, extinguiu o sistema de porto único e não permitia que os crioulos pudessem ter poder político. Portanto, um dos fatores do processo de independência da América Espanhola está no aumento do controle espanhol sobre a colônia e a dificuldade de ascensão social dos crioulos. Um caso bem legal da gente entender. No México, em 1808, pouco antes do processo de independência, existia um bispo crioulo. Em todo o México. Todo bispo era chapetone. Ou seja, não permite que ele tenha acesso social. Outra coisa, políticas, parte da política da América Espanhola. A política era controlada pelos chapetones. E os chapetones faziam o que a Espanha queria, não o que era benéfico para os crioulos. Portanto, os crioulos não têm poder político, eles não têm poder de decisão. E isso era extremamente complexo para esse crioulo. Mais uma vez, Napoleão lascando tudo. Napoleão Bonaparte dominou a Espanha. Quando Napoleão Bonaparte dominou a Espanha, os crioulos reagiram colocando o processo de independência em prática. Simples. A Espanha agora tinha que lutar contra o exército napoleônico.
vai tirar militares da região, vai tirar todo mundo da região, das suas colônias, e vai enviar para a Espanha. Há uma brecha. Portanto, os crioulos começam seu processo de independência a partir daí. Formam juntas governativas, que eram os cabildos, eram uma espécie de câmaras municipais, onde os crioulos podiam atuar. A Câmara Municipal não tinha poder de decisão de quase nada, mas ali o crioulo podia atuar. Então ele vai entrar nesses cabildos, nessas juntas governativas, e vai criar um exército paramilitar, para lutar pela independência. E aí a luta se desenrola. Vão surgir os famosos Libertadores da América. Sim, Carlos, você que gosta de futebol, que eu sei, você, Guilherme, gosta de futebol, o torneio Libertadores da América é em homenagem aos homens que fizeram a independência da América. Quem são esses homens? San Martín, O'Higgins, Simón Bolívar e Antônio Sucre. São os 4 grandes libertadores da América. San Martín vai começar o processo na Argentina. Liberta a Argentina em 1816. Vai para o Chile, juntamente com O'Higgins, em 1818, liberta o Chile. O exército também acabou invadindo e subindo até o Peru. O Peru foi libertado em 1821, ainda com a ajuda de um inglês. Opa, a Inglaterra vai começar a entrar no esquema. Em 1819, Simón Bolívar liberta Colômbia, Venezuela e Equador. Em 1822, Simón Bolívar e San Martín se encontram no Equador, libertam o Equador e também, no caso, libertam o Equador não, desculpa, o Equador já foi libertado, e decidem, no caso Simón Bolívar, descer também para a Bolívia e com a ajuda de Antônio Sucre, liberta a Bolívia em 1825. Esses caras são todos crioulos, eram 4 crioulos, certo? Então, quem faz a independência da América Espanhola são crioulos, são ricos, são pessoas ricas que existiam dentro da América Espanhola. Aí a gente vê um fato, a independência da América Espanhola, ela não está ligada a um processo de independência social. Ou seja, a independência ocorre, porém, não há liberdade social, não há abolição de escravidão. Quem era pobre continuou extremamente pobre. A hierarquização, ela não vai mudar muito, ela vai mudar no topo. Os chapetones são expulsos, os que não aceitam são expulsos. Os que aceitam podem governar juntamente com os crioulos. Portanto, eu tenho uma elite que acaba tornando o Estado independente, esses Estados independentes, mas não se ligam nessa situação de, ok, vamos fazer uma sociedade agora justa. Não é isso. A liberdade da América Espanhola está diretamente ligada a uma liberdade política e econômica. Enquanto no Haiti eu tenho uma liberdade ligada à ideia de independência, uma independência ligada com a ideia de abolição de liberdade social, a independência da América Espanhola, ela está ligada diretamente a um processo de liberdade política e econômica. E o Brasil? Próxima aula, hein, galera? A gente se vê. Queridos, eu vou deixar uns slides que eu fiz da aula passada e o dessa aula, tá bom? E lá também vai ter uma atividade para vocês fazerem, ok? Beijos e até mais.